E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal Vida Teológica e hoje eu vou começar pedindo para vocês para deixarem um like nesse vídeo porque eu tenho esquecido de fazer isso e só feito isso no final e poucas pessoas assistem até o final. Então, por favor, deixe o seu like aí, isso é o que mais me ajuda e é muito fácil para você. É tão fácil quanto se inscrever também. Mas eu admito que compartilhar um vídeo é mais difícil, porque você precisa pensar em alguém que você queira compartilhar o vídeo. Mas curtir é um toque, é fácil, não te custa nada. Então, por favor, agradeço também. Então, hoje nós estaremos falando sobre o último dos aspectos do nosso estudo sobre a introdução à Bíblia. Nós estamos falando agora da relação entre o Novo Testamento e a religião. Como era a religião no tempo e na realidade dos povos do Novo Testamento. Então, fazendo um resumo inicial sobre isso, nós temos a sinagoga como o centro de instrução e de tradição. A sinagoga era um lugar fundamental para a vida religiosa e cultural dos judeus. Além de ser um centro de oração, também era um local de instrução religiosa, onde se ensinava a Torá e os costumes judaicos. A instrução era baseada na leitura, repetição e memorização da lei, e os alunos eram obrigados a decorar passagens enormes. A sinagoga se tornou um importante centro para a manutenção da religião, cultura e tradições judaicas, especialmente após a destruição do templo. Ela se tornou um lugar onde os judeus podiam se reunir para orar, aprender e manter suas tradições. A autoridade da escritura era compartilhada com a tradição e os costumes, e a preocupação com a separação entre judeus e outros povos aumentava. A sinagoga desempenhou um papel fundamental na preservação da identidade cultural e histórica dos judeus, especialmente na diáspora. Ela foi responsável por manter o elo entre o Israel antigo e as novas gerações de judeus. Com o tempo, a sinagoga se tornou um importante centro de ensino e aprendizado, onde os judeus podiam se reunir para estudar a Torá e discutir suas religiões culturais e religiosas. Em resumo, a sinagoga foi um importante centro para a vida religiosa e cultural dos judeus e desempenhou um papel fundamental na preservação da identidade e tradições judaicas. Ela foi um lugar de ensino, aprendizado e oração e continua a ser um importante símbolo da fé e da cultura judaica até hoje. Sobre o templo e a sinagoga no Novo Testamento. No Novo Testamento, o templo e a sinagoga desempenhavam papéis fundamentais na vida religiosa dos judeus. O templo era o centro da adoração e do sacrifício, enquanto a sinagoga era o local de reunião para a oração, a leitura e instrução nas escrituras. A sinagoga era um lugar importante para a formação dos jovens judeus, onde aprendiam as escrituras e as tradições judaicas. Os sacerdotes desempenhavam um papel fundamental no templo, realizando serviços religiosos e ensinando o povo sobre as escrituras. A sinagoga era um lugar comum em quase todas as cidades da Palestina do primeiro século, e era obrigatório comparecer nos dias festivos e aos sábados. O culto sinagogal seguia uma ordem específica que incluía orações e leitura das escrituras, sermão e bênção. O sumo sacerdote era o líder religioso e civil dos judeus, responsável por coordenar os sacerdotes e levitas e chefiar a nação. Em resumo, o templo e a sinagoga eram instruções fundamentais na vida religiosa dos judeus do Novo Testamento, desempenhando papéis importantes na adoração, instrução e formação do povo. A vida religiosa dos judeus no tempo do Novo Testamento era centrada no templo e na sinagoga. A sinagoga era um lugar de estudo, adoração e pregação, enquanto o templo era um local de sacrifícios e oferendas. As famílias judaicas eram muito religiosas e seguiam rigorosamente as tradições e leis, como a observância do sábado e a circuncisão. As crianças eram educadas desde cedo na lei e nas tradições judaicas, e aos 13 anos eram consideradas responsáveis por cumprir todas as leis.
Ofertas e sacrifícios no templo, oração diária em casa e no templo, jejum e caridade, celebração de festas importantes como a Páscoa e o Pentecostes. A religião era uma parte integral da vida diária e as famílias judaicas buscavam seguir as leis e as tradições de forma rigorosa. Sobre as práticas religiosas no tempo do Novo Testamento. No tempo do Novo Testamento, o judaísmo era uma religião complexa e diversificada. A expectativa do Messias não era tão importante quanto a restauração da nação de Israel. Os judeus estavam mais preocupados com a observância da lei do que com a figura do Messias. Havia diferentes visões sobre o fim da história e o papel do Messias, com alguns acreditando que ele traria uma nova era de triunfo para Israel, enquanto outros acreditavam que seria o fim da história e o início de um novo mundo. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus não se encaixava nas expectativas dos seus contemporâneos, e por isso os seus seguidores passaram a anunciar o próprio Jesus. O cotidiano dos judeus era marcado por temas como a vida após a morte, a ressurreição e a imortalidade da alma. Havia um clima de frustração, inquietação e esperança entre os judeus, que esperavam por uma libertação em um futuro melhor. Em resumo, o judaísmo, no tempo do Novo Testamento, era uma religião complexa e diversificada, com diferentes visões e expectativas sobre o futuro. A religião judaica. Agora, a religião judaica e o paganismo helenístico tinham visões de mundo muito diferentes. Os judeus eram monoteístas, acreditavam em um Deus e seguiam uma lei rigorosa, enquanto os gregos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses e tinham uma visão mais universal e sincretista. A religião judaica enfatizava a relação com Deus e a obediência à lei, enquanto a religião helenística era mais centrada na ideia do ser e no corpo humano. Os judeus tinham uma visão particularista e exclusiva, enquanto os gregos eram mais abertos e sincretistas. Os judeus também tinham uma forte ênfase na pureza e na purificação, com rituais e práticas para se manterem puros e separados do que era considerado impuro. O legalismo era uma característica marcante do judaísmo no Novo Testamento, com uma ênfase na conformidade literal com a lei e as tradições como forma de alcançar o favor divino. Em resumo, as diferenças entre religião judaica e o paganismo helenístico eram profundas e refletiam visões de mundo e valores muito diferentes. Crenças e crendices. Os judeus, no tempo do Novo Testamento, tinham várias crenças e crendices populares. Alguns acreditavam que ser descendente de Abraão garantia favores divinos, mas Jesus e o apóstolo Paulo discordavam dessa ideia. Os judeus também acreditavam em anjos e demônios e que esses seres espirituais tinham papéis importantes na vida das pessoas. Alguns judeus praticavam adivinhação, astrologia e magia, especialmente para curas, e acreditavam que Salomão tinha poderes mágicos especiais. Havia também relatos de exorcismos e curas milagrosas, e alguns judeus usavam encantamentos e rituais para afastar demônios e curar doenças. O misticismo judaico também estava presente, com práticas como a ascensão da alma através de esferas celestiais para contemplar o trono divino. Em resumo, as crenças e práticas religiosas dos judeus do tempo do Novo Testamento eram complexas e variadas, refletindo uma mistura de tradições religiosas e influências culturais. Os samaritanos e sua relação com os judeus. Os samaritanos era um povo que vivia na Palestina do primeiro século, e sua diferença em relação aos judeus era principalmente religiosa. A tensão entre judeus e samaritanos vinha de uma longa história de divisão e desentendimento que remontava à época dos reinos de Judá e Israel. Os samaritanos tinham uma religião própria, que era uma mistura de crenças judaicas e influências de outras culturas.
Eles seguiam os 5 livros de Moisés, mas tinham uma interpretação própria e uma prática religiosa diferente. A construção do templo no Monte Gerizim foi um ponto de discórdia importante entre os judeus e samaritanos. Os samaritanos consideravam o Monte Gerizim como um local sagrado para a adoração de Deus, enquanto os judeus consideravam o Templo de Jerusalém como o único local legítimo para a adoração. Essa diferença religiosa levou a uma hostilidade profunda entre os dois grupos. Para os judeus, o samaritanismo era uma versão não era uma versão do judaísmo, mas sim uma religião rival que disputava a legitimidade e a autenticidade da fé. A relação entre os judeus e samaritanos era marcada por uma longa história de desentendimentos e conflitos. Os judeus viam os samaritanos como impuros e ilegítimos e evitavam qualquer contato com eles. No entanto, Jesus Cristo teve uma abordagem diferente em relação aos samaritanos. Ele os tratou com respeito e compaixão, e até mesmo usou a parábola do bom samaritano, para ensinar sobre a importância da bondade e da misericórdia. Em resumo, a relação entre judeus e samaritanos era complexa e marcada por diferenças religiosas e históricas que remontavam a séculos atrás. A tensão entre os dois grupos era palpável, mas Jesus Cristo trouxe uma mensagem de amor e aceitação que transcendia as barreiras religiosas e culturais. Jesus e a cultura do Novo Testamento. Jesus Cristo era um homem do povo, que vivia entre as pessoas comuns da Palestina do primeiro século. Ele era da Galileia, uma região que era considerada inferior pelos judeus da Judeia, devido à sua localização e cultura. Jesus falava o aramaico ocidental, que era diferente do aramaico falado na Judeia, e isso era um fator de distinção. Além disso, ele era de Nazaré, uma pequena aldeia que era desprezada pelos outros judeus. A origem de Jesus em Nazaré e sua associação com a Galileia contribuíram para a hostilidade em relação a ele. Muitos judeus da Judeia consideravam os galileus como pessoas ignorantes e rudes. No entanto, Jesus se comunicou de forma única e revolucionária com seus contemporâneos, reinterpretando a tradição religiosa e cultural judaica de uma maneira que foi considerada surpreendente e desafiadora. Ele cuidou dos mais necessitados e discriminados, se aproximou dos não-judeus e defendeu um modo de vida simples e frugal. Jesus também desafiou autoridades religiosas e políticas de sua época, questionando suas interpretações da lei e sua falta de compaixão. Jesus foi um legítimo representante do seu tempo e cultura, mas sua abordagem foi única e marcou uma diferença significativa. Ele usou parábolas e histórias para transmitir sua mensagem, tornando-a acessível para as pessoas comuns. A mensagem de Jesus foi centrada no amor, na compaixão e na misericórdia, e ele demonstrou isso em sua vida e ensinamentos. Ele se aproximou das pessoas que eram marginalizadas e excluídas pela sociedade, incluindo os pobres, os doentes e os pecadores. Jesus também desafiou as pessoas a mudar sua maneira de pensar e viver, convidando-as a seguir um caminho de amor e serviço ao outro. Em resumo, Jesus foi um homem do povo que viveu e se comunicou de forma autêntica com as pessoas do seu tempo. Mas sua mensagem e abordagem foram revolucionárias e desafiadoras para a cultura e a religião da época. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar e transformar pessoas até os dias de hoje. Um breve resumo sobre o que vimos nesse vídeo. Nós vimos 3 principais pontos: a sinagoga e o templo, a religião complexa do judaísmo e Jesus e sua mensagem. Sobre a sinagoga e o templo, nós temos a distinção de que a sinagoga era um local de reunião, era um local de oração, era um local de adoração e um local de instrução dos judeus. E o templo era um local de oferendas e sacrifícios
a Deus. Então existiam diferenças entre esses dois. Um era basicamente para o ensino e adoração a Deus, e o outro para os sacrifícios para obter o perdão de Deus pelos pecados. E nós vemos a sinagoga nascendo no período pós-exílico. E como nós já vimos, junto com o nascimento da sinagoga, nós temos também o nascimento do judaísmo, de fato. O judaísmo se forma como uma religião, como é, depois do período pós-exílico e com a invenção ou o advento das sinagogas. E nós vemos essa questão no próximo ponto, uma religião complexa, o judaísmo diversificado, com crenças variadas e tensões culturais, especialmente com os samaritanos. Nós vemos essa religião focada no livro, focada na Torá, que era dividida em vários grupos. Tinham os judeus, que eram da linha farisaica, que era uma linha da religião que tinha um favor popular. Eles eram populares entre as massas judaicas. E nós tínhamos também os saduceus, que não eram tantos comparados com os fariseus, mas eles eram os mais poderosos. Eles eram basicamente a totalidade da liderança sacerdotal do, do Israel, né, vamos dizer. E eles também eram divididos com outros grupos, como os zelotas, que não eram tão focados como um grupo religioso, mas estavam mais para um grupo político, apesar de ter o aspecto religioso também. Mas o foco deles era em revolucionar e conseguir derrotar Roma e obter de volta para os judeus o domínio sobre sua própria nação. E sobre Jesus e sua mensagem, nós vemos que ele foi uma figura revolucionária que desafiou tradições e que promoveu uma mensagem de amor e de graça, ou de amor e de inclusão, como diz nesse texto. Por quê? Jesus, ele é uma figura muito interessante e com uma certa contrariedade entre si, um paradoxo nele mesmo. Por quê? Era esperado que o Messias fosse nascer de um local rico. Era esperado que o Messias fosse nascer de Belém, e ele de fato nasceu. Só que eles esperavam que ele também fosse viver em Belém, e por isso ele seria conhecido como alguém que nasceu em Belém. Só que Jesus nasceu em Belém e foi para Nazaré. Então ele cresceu como um nazareno, não como um belemiano, não sei como é a pronúncia de alguém que nasce em Belém, mas eu imagino que seja algo por aí. E então ele cresce numa aldeia simples e pobre, que tinha até um ditado que nada bom poderia vir de Nazaré. E estando em Nazaré, ele era, portanto, da Galileia, que era uma região diferente da Judéia, que foi um erro que eu cometi no passado. Eu falei que tinha a Judéia e que dentro da Judéia é a Galileia. Não é isso. A Judéia é uma parte e a Galileia é outra parte. E essas duas formavam essa terra que hoje nós chamamos de Palestina, que naquele momento poderia ser chamado de Israel, por exemplo, de Judá. Creio que no geral eles chamavam de Judeia, aquela região, mas tudo bem. E depois foi chamada de Filistina, né, que é de onde vem o nome hoje de Palestina. E Jesus, ele não nasce num lugar rico. Jesus nasce em Belém, numa manjedoura, não num lugar rico, cheio de luxos. Ele nasce junto aos animais e depois ele vive na Galileia, que é uma região pobre e uma região subestimada pelo resto do povo. Eles eram considerados rudes, selvagens e ignorantes. E ele cresce na Judeia, que era uma. Ele cresce em Nazaré, perdão. Ele nasce em Nazaré, que era uma aldeia pequena da Galileia, que era um lugar desrespeitado. E ele não teve um mestre. Ele não foi um discípulo de um mestre e depois se tornou um mestre também, um rabino. Não. Ele não teve essa educação. Ele foi criado pelo seu pai na terra, sendo José, e a profissão dele era de carpinteiro. E depois, quando ele começa o ministério dele,
ele começa com a sabedoria, com a autoridade, com o conhecimento que ninguém jamais tinha visto, como é falado no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, quando o escritor Mateus diz que as multidões se impressionavam com a fala de Jesus, porque ele não falava como os fariseus, porque ele falava cheio de poder e de autoridade. E em João 7, não lembro os versículos, mas por volta do versículo 14, os líderes religiosos judeus perguntam para os guardas romanos do porquê eles não pegaram Jesus para prendê-lo ou matá-lo. E os guardas falam: nunca na história um homem falou como este homem. Jamais na história se viu algum homem que falasse assim. Ele era único, ele era diferente, ele era evidente entre o povo e as pessoas reconheciam a sua sabedoria e o seu conhecimento. E isso é incrível quando você percebe que ele não foi criado na nobreza, ele não foi criado na realeza, ele foi criado na pobreza, ele foi criado por pessoas simples, em uma região simples, em uma aldeia simples. Ele não teve um mestre, mas ainda assim ele é o maior dos mestres da história, ele é o Senhor dos senhores. Então, para mostrar que essa capacidade, que esse dom não dependia dos homens, mas dependia de Deus. Ele era o próprio Deus, que se esvaziou de si mesmo, não deixou de ser Deus, mas se esvaziou, escolheu não usar de seus aspectos divinos, viveu perfeitamente como um homem, para nos mostrar que nós também podemos lutar contra o pecado, sendo homens, mas nós não podemos vencer o pecado. Por isso, ele venceu o pecado por nós na cruz e nós aceitamos o seu sacrifício. Nós obtemos salvação diante de Deus dos nossos próprios pecados e redenção. Nós somos redimidos a cada dia. Isso é o que se espera de alguém que nasceu de novo, que ele seja uma nova criatura. E tudo isso nós podemos fazer por causa do ministério e da obra e da pessoa que foi Jesus Cristo, com uma personalidade incrível e carismática, com uma obra magistral, com uma obra divina de alguém que viveu perfeitamente e ainda assim foi crucificado de forma injusta, mas ele não revidou, ele não se irou, ele não desistiu, mas ele sofreu a nossa dor. E alguém que tinha uma mensagem chocante, revolucionária e desafiadora para o seu próprio povo, para o seu tempo, mas também para o nosso tempo, porque exigem sacrifícios nossos, exigem mudanças nossas de pensamento, mudanças nossas de atitude e de intenção no que nós fazemos. E tem muito mais que pode ser dito, mas esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês até a próxima e fiquem com Deus.